Feliz sábado, feliz Dia Mundial da Alegria. Ouvindo o que o pastor Jefferson falou há pouco, e o que presenciamos nessa semana, como pode esse sábado ser um feliz Dia Mundial da Alegria? Como? Quando nos reunimos, nós temos uma palavrinha muito significativa chamada esperança. E a esperança faz com que as tristezas tão profundas como estas que estamos passando, onde choramos ao presenciar o que presenciamos e outras tragédias mais, nos dá a certeza de que um dia, e esperamos brevemente, tudo isso termine com a volta de Jesus. E cumpra-se Apocalipse 21:4. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E nunca mais haverá um massacre como esse. Nem pranto, nem dor. Porque a morte já passou. E isso não vai acontecer mais. Desse momento que vos falo, até a volta de Jesus, muitas coisas, mas infelizmente irão acontecer, infelizmente, porque a profecia diz que o que estamos vendo seria de mal a pior, não de bem a melhor. E tenho dito em minhas pregações, e quero dizer à querida igreja que aqui está, que devemos pedir a Deus que nos dê a bênção quando ocorrerem grandes perdas na nossa vida. E a maior perda é essa: um pai enterrar o seu filho, a sua filha, cônjuge enterrar cônjuge, marido, mulher. Mas essa esperança que vamos desenvolver durante essa semana, Deus nos dê a graça, Deus nos dê a bênção, que através do conforto da volta de Jesus, tenhamos neste dia alegria. Entenderam porque é o Dia Mundial da Alegria? Pela esperança da volta de Jesus, quando nunca mais isso vai acontecer. Eu quero agradecer ao meu querido amigo pastor Jefferson. Vocês viram como está bonito? Esse garoto está bonito, não é? Ele está todo estiloso, tá bonitinho, né? Eu amo esse meu amigo. Obrigado pelo convite feito à minha esposa, a mim. Que Deus abençoe a família pastoral, você, a pastora, os filhos, a Keila, os líderes da igreja, os irmãos queridos que aqui estão. Eu quero dirigir-me agora aos internautas. E aonde você estiver, aí no Brasil ou em outros lugares, aquele grupo de família, aquele grupo de filhos, de amigos queridos, que Deus abençoe. Possivelmente a Peca esteja assistindo. Que Deus te abençoe, Peca. O Mendel e toda a família, os queridos. Eu costumo dizer que uma semana de oração é uma semana de milagres. Se porventura eu não cresci em milagres, eu já teria rasgado a minha credencial de pastor há mais de 30 anos. Eu creio em milagres não somente por tê-los vivido, mas por tê-los visto e presenciado a cada momento. Em uma semana de oração, não por mim, eu sou um pecador, careço da misericórdia, do poder e da bênção de Deus, mas uma semana de oração é uma semana de vitórias e uma semana de milagres. E Deus tem poder para fazer milagres a partir de hoje, a partir desse momento. Eu estive agora retornando com a minha esposa de viagem há 2 semanas atrás, e nesta viagem estavam presentes 230 pessoas, dentre eles 50 pastores. E viajar com um pastor não é mole, não é fácil. Pastor é chato, pega no pé, fica perturbando, quer dar sermão toda hora, e você chega perto dele, já pede a oferta. Não é legal, mas Deus restaura tudo. Nesse grupo veio uma jovem senhora e falou: pastor, eu quero te contar uma coisa.
na semana de oração que você fez no NASP, isso há 20 e tantos anos atrás, eu quero te agradecer. Foi porque eu nem conhecia. Você orou comigo. Falei, o que aconteceu? Eu estava em dúvida com quem eu iria me casar. Havia 3 pretendentes. Estava bem. Hoje quem não tem nenhum e quer casar, ele não aparece. Falar em não aparecer, eu até marquei, antes que eu me esqueça. Amanhã à noite, um culto para os jovens. Para os jovens. Importante. E o título do sermão de amanhã à noite é Vi você no meu sonho. Uma história espetacular. Tudo que eu for contar nessa semana são experiências que eu vivi em meu ministério, que Deus me deu a bênção de viver nesse 38º ano de ministério que eu estou vivendo agora. Que bênção de Deus, eu poder contar histórias que eu vi. E eu vou contar amanhã uma história. Vi você no meu sonho. É brincadeira, mas viu mesmo. E quando a bênção de Deus recai sobre a igreja que se reúne durante uma semana, eu concluo aquela frase extraordinária que eu gosto muito. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu gosto de ficar com a primeira parte. Muita oração, muito poder. Não é o poder para as benesses que os Estados Unidos nos traz, que a sociedade e a cultura consumista nos traz. É poder para vencer hábitos adquiridos ou herdados geneticamente. O que eu adquiri hereditariamente pode mudar. O que eu adquiri no meio ambiente que eu vivo pode mudar. E Ellen White diz que traços herdados ou adquiridos são vencidos com jejum e oração. E o pastor Jefferson convocou o jejum para a igreja. A igreja foi convocada para uma semana de oração. E nós vamos estar a cada noite, às 20 horas, para estes milagres. E quando essa jovem senhora falou para mim, você orou comigo, e aquele que você orientou, eu não me lembro, como eu vou orientar alguém para casar com alguém? E ela me apresentou, ele é secretário da associação e trouxe ali o marido. Eu não vou dizer de onde é, e eu fiquei feliz e abracei o casal, uma semana de oração, um milagre para a escolha. Nessa mesma viagem, dentre os 50 pastores, chegou outro. E falou, pastor Jonas, na semana de oração em tal lugar, eu me decidi ao ministério pastoral. Sou pastor há 17 anos e o meu amigo que aqui está também naquela semana de oração decidiu. Eu agradeci a Deus. Como Ele pode, em um instrumento falho, pecador como eu, realizar em uma semana, não por mim, mas pelo poder de Deus, milagres tão extraordinários. E nesta manhã, o título do sermão é sobre esse assunto. Deus vê quando você chora. O título do assunto desta manhã. Deus vê quando você chora. Eu não sabia deste evento ocorrido. E eu posso afirmar que Deus vê essas 17 famílias que estão chorando. As outras dezenas que ficaram feridos. Deus vê. Mas por que uns morrem e outros são libertos? Por que famílias choram e nós estamos aqui agradecendo, queridos, que não sucumbiram a esse massacre? É um campo da teologia que nenhuma semana de oração vai fazer com que você e eu entendamos perfeitamente, chamado vontade permissiva de Deus. É um campo da teologia que não há explicação. Há alguns mistérios na Bíblia. O mistério da iniquidade. Como pôde o pecado entrar em um lugar puro e santo como os céus? Mistério da iniquidade. O mistério da encarnação. Como pôde o Espírito Santo engravidar uma virgem? Mistério da encarnação. Porém, o maior de todos os mistérios é o mistério do amor. Como pôde o divino estar entre o humano,
tornar-se humano e morrer como humano para resgatar o humano sendo divino. É o mistério do amor. E este é outro. Não entendemos a vontade permissiva de Deus. No mesmo lugar, alguns morrem e outros não. Na eternidade nós vamos entender porque Deus permite que isso aconteça. Enquanto não entendemos, aceitamos pela fé. E a fé é o firme fundamento do que eu não vi. E a certeza daquilo que eu espero. Eu aguardo a volta de Jesus, mas não vi. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Abra sua Bíblia e vamos juntos ler alguns textos. E o primeiro deles em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Antes da leitura, eu quero dizer algo importante para a igreja e também fazer uma oração por essa leitura. Há uma fábula, e essa fábula diz que às 12 e pouco, 12h15, 12h20, o Espírito Santo sai da igreja. É mentira. É mentira. Tá bom? É uma fábula. Ele continua na reunião dos seus filhos. Nem que fique 2 ou 3, mas ele continua. Vamos orar. Querido e bom Deus, neste momento abrimos a Tua palavra. Seguramente, em uma sociedade como vivemos, esta, agora, atual, que nos pega de surpresa a momentos que sequer pensávamos passar. Tu tens um recado. Esse recado é que estás vendo. E a Tua palavra nesta manhã vai não somente comprovar e demonstrar, mas vai nos dar forças para aguardarmos o sofrimento quando ele chegar com paciência e recebermos o milagre da cura física, familiar, do casamento, dos filhos afastados, da saúde, a vida espiritual, no momento oportuno, quando tens designado para cada um de nós, este milagre que esperamos a partir de hoje ocorra em nossa vida, que é o milagre da transformação e da entrega sincera em Tuas mãos. Em nome de Jesus, suplicamos e agradecemos. Amém. Vamos ler 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 3. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Lembra-te, Senhor. Será que nós precisamos lembrar Deus do que fizemos quando momentos difíceis acontecerem em nossa vida? E se porventura não fizemos coisas muito boas, vamos lembrar Deus do quê? Não é pecado quando passarmos por uma provação, por uma dificuldade, por uma dor intensa, por um sofrimento atroz. Não é pecado dizer: Senhor, lembra-te de que eu estive ali naquela semana de oração, que independente do que aconteceu na minha vida, eu abri o meu coração. Amigos queridos, internautas, a igreja não salva ninguém. Guardar o sábado não salva ninguém. Crer, aceitar as 28 crenças fundamentais não salva ninguém. O que salva é a graça maravilhosa de Jesus. O que salva é aceitarmos Jesus como Salvador. A igreja, porém, é o meio pelo qual nos lembramos a cada semana dessa graça maravilhosa.
desse amor restaurador. E quando nós chegamos aqui à igreja com o coração partido por algo que está acontecendo em nossa vida, como nos dias de Ezequias, e lembramos a Deus que nós queremos receber a cura, não é pecado. Orar para a cura não é pecado. Nós cremos sinceramente na vontade de Deus. Cumpra-se a tua vontade. Mas ao cumprir-se a sua vontade, não é pecado eu apresentar a minha. Senhor, eu preciso da cura. Eu quero curar o meu casamento. Eu quero curar o vício oculto que eu tenho, que ninguém sabe. Só de pensar eu tenho vergonha. Se quer dizê-lo, posso. Eu quero ser curado porque eu não consigo deixar de trair a minha mulher. Eu quero ser curado porque eu não consigo deixar de mentir. Eu quero ser curado porque a minha vida tem sido um embuste. Todos me conhecem dessa forma, mas no oculto realizo atos impróprios, imorais, impuros. A maior cura não é a ressurreição de um morto. Repito, o maior milagre não é a ressurreição de um morto, é a transformação de uma vida. Este é o maior milagre. E quando Ezequias começa a lembrar Deus do que ele fez, ele começa a lembrar de atos espirituais e também físicos, materiais. Ele falou: Senhor, não havia água aqui dentro de Jerusalém, e eu fiz correr e estar aqui dentro o tanque de Siloé, e em 1880, algumas crianças estavam brincando em um túnel que fica embaixo das muralhas de Jerusalém, e ali foi descoberto uma das obras mais importantes daquele período, porque foi cavado um túnel em forma de S. E hoje essa história está no Museu Arqueológico de Istambul, na Turquia. Garotos estavam ali brincando naquele túnel, onde a água fluía, e um escorregou, caiu naquela água gelada, e a hora que ele subiu, ele viu inscrições em hebraico. Um arqueólogo foi chamado, e ali descobriu-se a história extraordinária, que nos dias de Ezequias, por não ter água dentro dos muros de Jerusalém, na cidade, uma equipe de engenheiros do lado de fora com trabalhadores, outra equipe do lado de dentro, fizeram um túnel em forma de S. E a perfeição foi tal que as duas equipes encontraram-se embaixo dos muros de Jerusalém, encontraram-se juntas em um túnel em forma de S. Naquela ocasião, foi descoberto em 1880. E Ezequias diz assim: Senhor, lembra-te que eu trouxe água e fiz o tanque de Siloé. Eu trouxe água lá de fora, da mina que havia lá fora, daquela água que fluía lá de fora, e trouxe aqui para dentro. Mas lembra-te do que eu fiz quando eu tinha 25 anos. Uma das fases mais belas da vida é a juventude. Essa rapaziada linda que está aqui, 25 anos. Se eu for agora para 2 Crônicas, capítulo 29, essa história diz assim, 2 Crônicas 29, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, era o nome da sua mãe Ábia, filha de Zacarias. Agora eu vou ler 2 Crônicas 29, 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário as imundícias. Porque ele abriu as portas? Porque o pai dele havia fechado. O pai dele, o pai de Ezequias, o rei Acás, fez uma parceria
Cuide com as parcerias que você faz. Cuide eu com as parcerias que eu faço. Mesmo que sejam tão promissoras para o trabalho, para o sustento, não venda a sua esperança por algo que não é lícito. O pai de Ezequias, o rei Acás, ele fez uma parceria com o rei da Síria chamado Tilgat-Pilneser. O nome dele está na Bíblia. Tilgat-Pilneser, rei da Síria, soberanos do mundo, capital Nínive hoje, o porto mais antigo do mundo, e uma das cidades que o ISIS, o Estado Islâmico, arrasou e acabou com bombardeios, ainda existe. Os ninivitas eram tão cruéis que quando Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive, ele foi para o outro lado do mundo, ele foi para a Espanha. Ele fugiu, pegou um navio para o outro lado. Eu vou pegar para os assírios, que Deus vai destruir a cidade, antes que eu termine eles vão me matar. Eram cruéis. Porém, naquela ocasião, os assírios, esquecidos já das pregações de Jonas, e o que havia acontecido com o rei daquela ocasião, estavam entregues à idolatria e ao massacre. E nessa parceria, o rei da Síria mandou para o rei Acás um presente. E quando ele recebeu o deus Moloque, um ídolo de ferro, com os braços estendidos para frente, o ventre avantajado, oco por cima, quem olhasse veria um ídolo de ferro nessa posição. Colocavam lenha nessa parte oca, aqui do ventre, colocavam fogo, e quando os braços estavam incandescentes, colocavam seus bebês para serem queimados. Quando Acás recebeu aquele ídolo chamado Moloque, tão indigno era de estar em algum lugar de Jerusalém, que ele foi colocado fora dos muros de Jerusalém, em um lugar chamado Vale do Filho de Inom, onde as sujeiras, o lixo, os detritos de Jerusalém eram queimados. E se houvesse durante a noite os coletores passando, encontrassem algum animal morto ou algum ser humano morto que não requeressem o corpo, eram queimados junto com o lixo no Vale do Filho de Inom. Ali estava Moloque. Acás matou pelo menos 2 bebês seus, porque a Bíblia diz que ele fez passar a seus filhos no fogo. Ele fez uma parceria com Tilgat-Pilneser, rei da Assíria, aceitou Moloque, mandou fechar a igreja, disse: ninguém mais vai ter semana de oração aqui na igreja, ninguém mais vai adorar. Fechou a igreja, quebrou tudo, arrebentou tudo, fechou a igreja, ninguém mais poderia se reunir ali. Tão indigno era Acás que quando ele morreu, ele não foi enterrado com os reis de Israel. Nesse contexto, eu li agora, em 2 Crônicas 29, quando o filho de Acás, deste homem ímpio, que trouxe a idolatria para o povo, tenta imaginar, o pastor que está ali, porque o líder naquela ocasião, também o rei era um líder espiritual. O líder daquela ocasião divorciou o povo de Deus, fechou a igreja, trouxe um outro ídolo, e agora o filho dele, com 25 anos, começa a reinar. E Deus coloca no coração de Ezequias: faça a coisa certa. E no primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas, restaurou tudo, convocou aqueles sacerdotes e aqueles levitas que não haviam se corrompido. Deus sempre tem o seu remanescente. Em todo lugar, Deus tem o seu remanescente. Os que não haviam se corrompido aceitaram o convite de Ezequias e a igreja foi aberta. O coral dos levitas cantou.
a música foi apresentada, o povo se reconsagrou a Deus, para não acontecer ao reino de Judá o que estava acontecendo com as 10 tribos do reino do norte em Samaria, que já haviam sido invadidas pelos assírios. E os assírios agora, querendo pegar todo o povo, eles vão a Jerusalém, onde estão as outras 2 tribos da tribo ou do reino de Judá. Quando ocorreu este episódio, que ele chamou o povo e disse: vamos nos reconsagrar agora. Eu gosto desse termo. Não é amanhã. A reconsagração é agora, no culto do sábado de manhã. Porque eu não sei se você e eu vamos estar aqui amanhã à noite. Eu estava começando uma semana de oração há vários anos atrás, em Recife, em Pernambuco. E na segunda noite, eu tive que interromper a semana de oração, porque a minha mãe faleceu. Eu saí lá de Recife, peguei um avião para São Paulo, outro para Goiânia, alguém me levou até Caldas Novas, eu cheguei na madrugada e ali eu fiz o enterro da minha mãe. Eu interrompi a semana de oração, não continuou a semana de oração. Com a bênção de Deus, eu quero estar aqui a semana toda com a minha esposa, com todos vocês e outros mais que virão. Mas nós não sabemos. Então, quando o texto diz, aqui em 2 Crônicas 29, versículo 5, ouvi-me, ó igreja, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor e tirai do vosso meio as imundícias. Eu não vejo imundícia nenhuma aqui. Pelo contrário, uma igreja linda, agradável. As imundícias estão aqui e aqui. O adultério não é o ato sexual. O adultério está aqui. Ele começa aqui. Nós temos que guardar o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, o que nós sentimos. Tirar imundícias. Que imundícias? Cada um de nós sabe o que é necessário. E quando em um sábado como esta manhã, o povo aceitou, a igreja aceitou, os pastores se uniram, os líderes se uniram e pediram em súplicas a bênção de Deus, demorou um período onde Ezequias agora, com 39 anos, porque era o 14º ano do sucessor de Tilgat-Pilneser, o grande Senaqueribe. E a história de Senaqueribe é uma das poucas comprovações reais da Bíblia. Existe um documento arqueológico completo de Senaqueribe. É impressionante. A arqueologia é a ciência que estuda a antiguidade. E existe um documento completo da existência de Senaqueribe, bíblico. Quando Tilgat-Pilneser morreu e Senaqueribe avançou, quando Acás morreu e Ezequias começou a reinar, as coisas mudaram. Não tem mais Moloque no Vale do Filho de Nom. A igreja está aberta. Nós vamos adorar o verdadeiro Deus. Chegou ao 14º ano de Senaqueribe. Então, se Ezequias começou a reinar com 25 anos, quando ele teve essa doença mortal, ele estava com 39. Ele começou a reinar com 25. Era o 14º ano de Senaqueribe. Ele tinha 39 anos. Naquele período anterior a essa doença, Senaqueribe cerca Jerusalém. Manda emissários assírios falando a língua dos judeus. E do lado de fora aqueles emissários falavam na língua dos judeus. Nós vamos entrar aí e vamos acabar com tudo. Abra as portas, porque nós vamos entrar de qualquer jeito. A oração de Ezequias, Isaías retrata, está no livro de Isaías. Porque Isaías era o pastor da época. E Isaías foi chamado para interceder. Estava ao lado de Ezequias quando os exércitos cercaram. Senaqueribe ficou na região do Egito. E vieram os seus soldados.
E naquela noite, o anjo do Senhor saiu no arraial dos assírios e matou 185.000 soldados assírios. Glória a Deus! 185.000, um anjo. Quando amanheceu, o arraial era de corpos mortos estendidos. Humilhado, Senaqueribe volta para Nínive. Estava em sua conferência com a sua divindade pagã, e vêm os seus filhos e o matam. Por sinal, a Bíblia apresenta, voltando agora para 2 Reis 20, apresenta os nomes dos filhos de Senaqueribe, em 2 Reis, no capítulo 20, capítulo 19, versículo 36. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque, estou lendo 2 Reis 19, agora 37. Os seus filhos, aqui está o nome deles, Adrameleque e Cerezer, seus filhos o feriram a espada, porém eles escaparam e foram embora. Então, Ezequias ora agora ao Senhor e diz: Senhor, lembra-te do que eu fiz. E contou tudo isso que eu falei agora. Lembra-te que eu trouxe água. Quando uma invasão havia, nós tínhamos agora água dentro. Eu abri as portas da casa do Senhor. Eu restaurei o verdadeiro culto. Eu convoquei o jejum. Eu tirei Moloque. Eu tirei os ídolos. Isaías estava no pátio do palácio, porque Isaías chegou para ele e disse: coloca a sua vida em dia, porque você vai morrer. Você não vai viver. Foi quando ele chorou. Isaías, no meio do pátio, volta e ele diz o que o Senhor havia dado como recado para Ezequias, que diz no versículo 5 de 2 Reis 20. Volta, Isaías. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia você vai à igreja, subirás à casa do Senhor. Eu te sararei. Eu vi, olhem bem, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua prece, o teu choro. Eu ouvi e eu vi. Como podemos agora crer que em um mundo com 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, Deus vai ver esse micro grão aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos, e onde estão os seus filhos que se reúnem? A palavra de Deus é clara. Eu vi quando você chorou, eu ouvi o teu pranto. E a promessa de Deus, a mesma para Ezequias, é pertinente para nós agora, quando Deus diz: eu vou te curar. Eu vou te curar. Curar do quê? Eu sei do que é. Você sabe o que é. E a cura, ela é real. A cura de Ezequias, a cura física de Ezequias, foi a mesma que aconteceu agora, há 4 meses atrás com Jorge. A mesma. Física. Jorge Augusto, irmão do Ivan. Cadê o Sérgio? O Sérgio estava tocando aqui agora há pouco. Sérgio, irmão do Ivan. Vários aqui que eram do IASP, lembram do Ivan, o irmão dele, o Jorjão. Agora em outubro, no dia 10 de outubro, o Jorge começou a sentir-se mal, dores abdominais muito fortes. O Jorge é um touro. Há 40 anos atrás, nós éramos da mesma, 44, 45 anos atrás, nós éramos da mesma classe, 8ª série, e o Jorge era o cara mais bonito do colégio. Loiro, alto, forte, muito forte, bonito, muito forte. O Jorge teve uma pancreatite agora no dia 10 de outubro.
Estava em Corumbá, Mato Grosso. Lá em Corumbá, a esposa o levou rapidamente ao hospital, porque ele havia tido um problema sério do coração anteriormente. Quando chegou no hospital, os médicos diagnosticaram alguma outra coisa, mas em 12 horas, o abdômen dele inchou demais. Inchou muito. Quando chegou no dia 10 à noite, ele já estava entubado. No dia 11, um amigo que vinha de Campo Grande passar um fim de semana com eles, médico, disse que não iria porque o Jorge estava doente e a Raquel, a esposa do Jorge, insistiu muito: venha aqui, fique em nossa casa, mesmo o Jorge estando no hospital, fica aqui em nossa casa. Ela insistiu muito, ele foi, um médico amigo, e pela insistência dela, ele foi com a esposa para a casa do Jorge e da Raquel. E ela disse: olha, aqui está o quarto de vocês. Fiquem hospedados aqui. O Jorge ia gostar muito, mas infelizmente eu tenho que dar atenção a ele. Eu vou ficar lá no hospital e vocês fiquem à vontade. Aí o médico disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu agradeço, eu vou ficar no hotel com a minha esposa, mas eu quero ver o Jorge agora. E ele foi ao hospital. Quando ele chegou dia 11 de outubro, no hospital, em Corumbá, o Jorge olhou para ele e falou: cara, você aqui? Ele estava ainda meio atordoado, ainda não havia sido entubado, foi depois. Ele olhou para o prontuário e a Raquel vê o médico indo para o lado, para o outro, falando com a equipe médica ali. E ele disse: eu tenho que tirar o Jorge agora daqui, senão ele vai morrer. Eu tenho que tirar o Jorge agora. Providenciaram naquele momento um avião com os equipamentos, como que chama avião? UTI? UTI aérea. UTI aérea. Levaram de Corumbá para Campo Grande, foi quando ele foi entubado. Ali começou 94 dias de internação, mais 50 dias em coma e 13 cirurgias. 13 cirurgias. Os rins faliram, o pâncreas teve uma perda de 50%, fibrosou, a condição dos pulmões era terrível, e desde a primeira semana, a Raquel começou a postar para os amigos: orem, porque o médico disse que ele vai morrer. Ele não vai viver. Olhem a correlação. Chega o pastor Isaías para Ezequias e diz: coloque a sua vida em dia, você foi acometido de uma doença mortal, você não vai viver. E a bênção de Deus o curou. Jorge, 4 meses atrás, os médicos dizem para Raquel: o Jorge não vai viver. O Jorge não vai viver. A situação dele não dá, não tem condições. Começou, naquele momento, começava um milagre, quando após o abdômen ceder um pouquinho, que estava muito inchado, eles abriram e as radiografias mostravam que 50% do pâncreas estava perdido, teria que ser tirado. E quando os médicos abriram, o pâncreas estava perfeito. Perfeito. Começava um milagre de Deus. E quando eu vi ontem um vídeo que a Raquel mandou, eu sou duro na queda, mas eu chorei. O meu amigo Jorjão aprendendo a andar de novo. Teve que fazer traqueostomia, 13 cirurgias, e agora está o Jorjão andando devagarzinho, a perna fininha, emagreceu muito. E o fisioterapeuta à frente, e ele aprendendo a andar novamente. E sabendo que agora pela manhã, o início da tarde, com a bênção de Deus nós estaremos juntos, eu quero, com a bênção de Deus, mostrar para a igreja
que os milagres que ocorreram 700 anos antes de Jesus, no ministério de Ezequias, com a cura dele, as mesmas curas acontecem hoje em nosso meio. Nós podemos ver, nós podemos distinguir, nós podemos tocar. Já estão aí? Eu quero ver se nós conseguimos, lá de Campo Grande. Eles estão morando fora de casa já há 4 meses. Eles mudaram, a Raquel mudou de Corumbá para Campo Grande e estão em Campo Grande há 4 meses. Eu quero ver se a gente consegue ver o Jorge ou a Raquel. Eu queria apresentar para vocês, será que nós conseguimos que eles entrem aí? Eles vão entrar ali ou só aqui? Na tela? Vai dar para entrar na tela? Espera só um pouquinho, Raquel, estou vendo você. Tudo bem, Raquel? Ah, Raquel entrou. Raquel, minha querida, estou vendo você. O som. Tudo bem, Raquel? Deixa eu vir aqui mais para trás. Que alegria poder compartilhar esse momento com todos vocês, pastor. Um feliz sábado para vocês. De todo o meu coração eu desejo isso. Raquel, querida, me diga algo importante. Em 10 segundos, quanto tempo o Jorge ficou no hospital, as cirurgias e o que os médicos falavam? Você ouviu o que eu falei? Eu vou ouvir um pouquinho. O senhor perguntou quanto tempo ele ficou no hospital. Ao todo, pastor, foram 97 dias de internação, sendo que 78 dias ele ficou na UTI e 59 dias em coma. O Jorge está por aí? O Jorge está, pastor, eu vou levar até ali na cama para ele. Vamos ver o Jorge. Meu amigo Joninhas. Jorge, meu amigo querido. Desculpa a emoção. Um abraço aqui de Miami, os que oraram pela gente. E a gente sabe que milagre existe. Normalmente a gente pede, sabe, bênçãos, pede alguma coisa. Mas quando isso acontece na vida da gente, e você sente Deus do teu lado, a história muda. Sabe, realmente a gente sente Deus, sabe, os próprios médicos acreditaram. Você sabe que médico é difícil para acreditar nisso, mas eles aceitaram. Amém. Deus seja louvado, meu querido amigo. Deus seja louvado. Que alegria ver você, Jorjão. E Raquel, você que esteve aí ao lado do seu marido durante esses dias todos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Talvez, eu acho que caiu. Tá bom, mas não há problema, não há problema. Eu queria que vocês vissem o Jorge já com o seu físico recuperado. Ele ainda está debilitado, mas ele está andando. Deus seja louvado por esse milagre que eu quis mostrar para os irmãos. E o mesmo milagre Deus quer fazer na sua vida e na minha vida nessa semana. Eu não sei se é um milagre físico, eu não sei se há alguém aqui em uma situação, algum parente, como estava o Jorge. Eu não sei. Eu não sei se é alguém que precisa do milagre, da cura espiritual. Nós temos uma música agora, pastor Jefferson. Ailton, vem aqui. Deixa eu aproveitar, junto com o Ailton, aquele outro rapaz que cantou no grupo de louvor. Onde ele está? Rodrigo, cadê o Rodrigo? Rodrigo, vem aqui rapidinho, que eu quero mostrar uma coisa que me chamou muito a atenção. Pastor Jefferson, vem aqui também.
me chamou muito a atenção. Vem aqui, pastor Jefferson. Dizem que homem não é observador, né? Coloca um do lado do outro ali. Coloca um do lado do outro. Comprar terno em Casas Bahia dá nisso, né, meu amigo? Irmãos, dá uma olhadinha. Agora chega o pastor visitante. Por isso que é o Dia Mundial da Alegria. Muito obrigado, obrigado. Obrigado por você ter vindo. O hino que ele vai cantar agora. O hino que ele vai cantar agora fala sobre milagres. Muita oração, muito poder. Se você precisa e quer nessa semana receber algum milagre de Deus, ou se você quer representar alguém como a Raquel representou o Jorge, durante esses 4 meses ela não cansava de colocar nas redes sociais: orem pelo meu amor, ele está melhorando. O Sérgio recebeu, vários aqui receberam. Ore pelo meu amor. Enquanto essa música, esse hino estiver sendo cantado, se você crê e quer, com a bênção de Deus, participar de um milagre na sua vida, a partir de hoje, ou para alguém que você represente, filhos, amigos, e crê no poder de Deus, que a sua palavra disse através de Ezequias, que foi liberto da doença física e trouxe o povo da doença espiritual. E o caso do Jorge agora, um milagre físico. Eu quero orar com você. Eu vou estar aqui, nesse lugar, orando. E enquanto esse hino é cantado, se você quer participar dessa oração, pedindo especificamente sobre milagres, vem aqui à frente comigo. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é o que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor,
tens feito em mim. Amém. Eu creio que o Jorge e a Raquel ainda estão em link. Eu não combinei com eles, mas em uma semana de oração como esta, lá no IASP, o Ivan e eu fomos nos encontrar com o Jorge, ali perto do IASP, e já era tarde da noite, o Jorge foi me levar, que eu estava hospedado no colégio. Eu me recordo que era madrugada, e o Jorge e eu nos ajoelhamos na grama, ali do lado do dormitório dos rapazes. E o Jorge tirou a arma que estava na sua cintura, colocou na grama e nós oramos. Nós precisamos, em um momento como este, de entrega, nos despojar de alguma coisa que porventura existe em nosso coração. E antes da minha oração, ore você a Deus. E diga a Ele o motivo pelo qual você veio aqui à frente. O motivo pelo qual você pede esse milagre. E Deus tem poder, eu vou repetir. Deus tem toda a autoridade no céu e na terra e todo o poder para repreender as forças do mal. Nenhuma condenação há para aqueles que neste momento estão vindo aqui e são justificados pelo amor maravilhoso de Deus. Nenhuma condenação. Querido e bom Deus, obrigado por esse início da semana de oração. Obrigado pelo milagre bíblico da vida de Ezequias e pelo milagre espiritual da igreja e da nação daquela ocasião. Obrigado pelo milagre do Jorge, querido Jorge, a Raquel, que ali estão nos assistindo, e outros amigos, muitos que nós não sabemos por este mundo afora, que estão também neste momento participando desta oração, e a igreja que está reunida aqui agora. Rogamos de Deus um milagre. Tu sabes qual é. Ninguém sabe qual é o meu. Eu não sei também qual é o que vai em cada coração. Mas tu, que sabes todas as coisas, por favor, agora, enquanto individualmente cada um de nós abre por alguns momentos o coração para dizer a Deus qual o milagre, lembrar-se dele, lembrar-se do que fez, ou a súplica do perdão para aquilo que deixou de fazer. Ouça, ó Pai, a oração que individualmente vamos fazer a Ti nesse momento, dizendo o que pretendemos diante de Ti nesta hora. Muito obrigado, bom Deus, por este momento de entrega. Tu nos aceitas, nos abraças e pedimos, em nome de Jesus, que o milagre que cada um de nós apresentou diante de Ti seja realizado pelo Teu poder e pela graça maravilhosa do Pai. Muito obrigado. Ao voltarmos agora para os nossos lares, retornarmos para o culto JA, amanhã às 20 horas para a sequência da semana de oração. Guarde e proteja cada um dos seus filhos. E muito obrigado, querido e bom Deus, pelo milagre na vida de cada um de nós que está ocorrendo agora, pelo poder do Espírito Santo. Derrame o Espírito Santo sobre nós. Dê-nos a chuva serôdia e que possamos participar dessa última final pregação que antecede a volta de Jesus, pois em seu nome suplicamos e agradecemos. Amém.